tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erika, eu sou estagiária do curso de formação de docentes pelo Colégio Estadual Paysandu e hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Geografia. Nós vamos estar aprendendo a ler as legendas dos mapas e a compreender um pouquinho mais sobre os mapas. Bom, a princípio eu queria que vocês me dissessem e pensassem o que são mapas. Pense por 2 minutinhos. Os mapas são representações da realidade. Isso significa que eles vão reproduzirem uma determinada localidade, para que a gente possa encontrar essa localidade e saber as mais diversas informações sobre esse local. Por exemplo, através dos diferentes tipos de mapa, eu consigo saber sobre o relevo, saber sobre o clima, saber sobre o fuso horário de determinado local. Durante nossas aulas, a gente vai estudar sobre o mapa político e a gente não vai entrar dentro do mapa físico, mas existem diferentes tipos de mapa que nos permite conhecer o clima, vegetação, relevo, fuso horário, todas as características possíveis de determinado local. Imagine, por exemplo, que você está diante de um cachorro e você vai desenhá-lo. Nesse desenho, você vai procurar reproduzir o máximo de características possíveis. Por exemplo, cor do pelo, tamanho, cor dos olhos, tamanho dos olhos, nariz, pata. O máximo de informações possíveis você vai tentar reproduzir nesse desenho. Igual um autorretrato. Quando a gente tem um autorretrato da gente, parece que a gente está olhando para a pessoa. Com os mapas acontece a mesma coisa. Eles demonstram o máximo de informações possíveis de determinado local, entenderam? A diferença que acontece dentro dessa representação desse cachorro e a representação de um mapa é que o mapa existe uma coisa chamada escala. O que seria essa escala? Escala é a proporção entre uma área real e a sua representação. Isso permite que mapas representem o mundo inteiro, como vocês estão vendo na telinha, o mapa mundi. Então, a escala determina, por exemplo, eu vou desenhar um cachorro, mas eu não consigo fazer esse cachorro, como eu dei no exemplo anterior, do tamanho real dele. Então, eu coloco uma escala, o jeito mais simples da gente compreender. Tá, a perna dele tem 10 centímetros.
eu vou colocar que a cada 10 centímetros, na representação, eu vou pôr 1, entendeu? Então, toda vez que eu tiver 10 centímetros no cachorro, eu vou representar no desenho com 1 centímetro, entenderam? Isso seria a escala desse desenho. Os mapas possuem diferentes funções, como já dizemos anteriormente, certo? Então, eles podem nos ajudar a encontrar determinada localidade, uma rua, um endereço, nos auxiliar em escolher o melhor caminho para deslocar de um espaço ao outro, de um local ao outro, nos falar informações sobre o meio ambiente, sobre a vegetação, sobre a distribuição da população entre país, cidade. Por exemplo, esse mapinha que vocês estão vendo na tela representa que o menor estado dentro do Brasil é Sergipe, mas a menor população, o menor estado que tem a menor população dentro do Brasil é Roraima. Através do mapa a gente tem uma noção, a gente já sabe a distância de um estado ao outro, entenderam? Nessa aula, nós estudaremos um recurso muito importante para nos auxiliar na compreensão e na leitura do mapa. Esse recurso seria as legendas. Bom, as legendas dos mapas têm como intuito facilitar a comunicação, ajudando assim um determinado mapa a atingir o seu objetivo, que é informar e fornecer informações acerca de acontecimentos e elementos existentes no espaço geográfico. Daí vocês me falam, tá bom, Erika, eu já entendi que as legendas são para facilitar a nossa compreensão na leitura dos mapas. Mas para que legenda colorida? Tem gente que pensa desse jeito, né? Bom, as legendas visam facilitar ainda mais a nossa leitura e compreensão do mapa. Por exemplo, quando nós vamos fazer um mapa, quando nós vamos estudar um mapa, nós percebemos que os mapas têm diferentes cores e diferentes granulações. Essas cores e granulações estabelecem distinções, entenderam? Por exemplo, elas estão diretamente relacionadas a fenômenos como a intensidade, qualidade e características de determinada ocorrência. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vamos supor que aqui nós temos um mapa bem bonitinho do Brasil e que estabelece o relevo do Brasil, aonde temos relevos com altitude maiores, nós podemos pintar as altitudes das mesmas cores, da mesma cor. Aonde nós temos altitudes maiores, vamos pintar da mesma cor, mas com granulações maior. E aonde nós temos altitudes menores, pintaremos com granulações menores. Uma coisa que é muito importante a gente relembrar, que existe cores que já é utilizada por convenção. Como assim? Por exemplo, quando a gente pega um mapa, a gente percebe que toda a área azul simboliza a água, certo? E toda a área verde simboliza a vegetação. Logo, quando nós vamos pintar um mapa, nós vamos criar nosso mapa, nós vamos criar o mapa dessa maneira, utilizando essa convenção. As áreas verdes, vegetação, azul, a água. São exemplos simples para vocês entenderem melhor. Agora nós vamos realizar 2 atividades para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante nossa aula, tá bom? Então vamos lá. A primeira atividade é referente ao mapa que representa as espécies ameaçadas de extinção no Brasil. A segunda atividade é referente ao mapa político do Brasil. Aqui nós temos o mapa que representa as espécies ameaçadas de extinção. Esse mapa é de 2014. Na Amazônia, nós temos 714 espécies avaliadas. Dentro dessas 714, 87 estão ameaçadas de extinção, ou seja, corresponde a 12,2%.
No Pantanal, temos 262 espécies avaliadas e 21 ameaçadas de extinção, ou seja, 8,0% das espécies estão ameaçadas de extinção no Pantanal. No Cerrado, temos 1.987 espécies avaliadas e 645 ameaçadas de extinção, ou seja, 32,5% das espécies do Cerrado estão ameaçadas de extinção. Na Caatinga, nós temos 1.026 espécies avaliadas e 253 ameaçadas de extinção, o que corresponde a 24,7% das espécies dentro da Caatinga ameaçadas de extinção. Na Mata Atlântica, nós temos 3.595 espécies avaliadas e 1.544 ameaçadas de extinção. Isso corresponde a 42,9% das espécies dentro da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. Já no Pampa, temos 483 espécies avaliadas e 120 espécies ameaçadas de extinção. Isso corresponde a 24,8% das espécies dentro do Pampa ameaçadas de extinção. Se nós formos ver no total, é um valor bem alto de espécies ameaçadas de extinção. Só na Mata Atlântica a gente já tem um valor considerado alto, né? Agora nós vamos fazer a atividade referente à leitura do mapa sobre as espécies ameaçadas de extinção. Na primeira questão, é para vocês me dizerem em qual lugar do mapa descobrimos informações sobre o significado das cores. Na segunda questão, é para vocês me dizerem o que as cores da legenda significam. E na terceira questão, observar a legenda do mapa e escrever quantos biomas possuem espécies ameaçadas de extinção. Agora nós vamos analisar esse gráfico de 2013 e nele está o percentual dentro da categoria de acordo com a avaliação de risco. Então nós temos aqui as espécies que estão criticamente em perigo e as espécies que estão vulneráveis. Nós temos os anfíbios, as aves, os invertebrados aquáticos, invertebrados terrestres, mamíferos, peixes continentais, peixes marinhos e répteis. É importante destacar que nesse gráfico tem uma margem de erro, então possa ser que algumas espécies já foram possivelmente extintas. Agora eu vou fazer análise sobre a espécie dos anfíbios e depois vocês vão fazer análise das restantes espécies. Na espécie dos anfíbios, nós temos 45% criticamente em perigo e 75% é em perigo. Certo? Entenderam? Qualquer dúvida, estou disponível para estar esclarecendo. Através da interpretação do gráfico, vocês vão me responder a questão 1, qual espécie tem o maior grau de extinção, e na questão 2, que é para descrever em ordem decrescente as 3 espécies que estão em menor grau de perigo. A atividade 2 é sobre o mapa político do Brasil e temos 4 questões. A primeira, quantos estados o mapa político do Brasil apresenta? Número 2, quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? Número 3, o que te chamou mais atenção no mapa político do Brasil? Número 4, em qual região você mora? Esse é o mapa político que está anexado no material de vocês, então analisa bem, pensa bem e relembrando, mapa político são os mapas que representam a distribuição do território nacional com suas fronteiras e delimitam os estados. Os países que fazem fronteira com o Brasil, Venezuela, Peru, Chile, Uruguai, Paraguai. Então analise bem o mapa e coloque todos os países que fazem fronteira com o Brasil. Uma curiosidade, vocês sabiam que a região sul é a menor das regiões brasileiras? E o sul é a região mais fria do Brasil. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Na região sul, nós temos o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Agora vocês vão marcar um X no clima predominante da região sul
e dê suas características. Nós já vimos os tipos de climas, então pense bem o que é. Será que é subtropical, tropical ou tropical de altitude? Pense bem e responda. Dentro da própria questão já temos a resposta, é só vocês pensarem bem. Após as atividades serem corrigidas, nós iremos fazer a verificação da aprendizagem. Então, vocês vão ler e interpretar sozinhos, tá bom? Por hoje é isso, um grande beijo.